E aí, minha gente, vamos nessa? Estamos ao vivo pelo Facebook Notórios. Pode, aqui a gente pode, e pode de verdade. Cadê você? Vamos nessa? Vem pra cá. Vamos que vamos ou não vamos? Não deu pelo Instagram. Sendo assim, vamos pelo Facebook. E aí, vamos que vamos? Cadê você? Chega pra cá. Você, meu amigo, você, minha amiga, nosso seguidor, nosso web espectador, você que nos presenteia com a sua participação, a sua presença. Dani Domingues chegou. Cid, bora, bora. Vamos que vamos. É isso aí, Cid, chega pra cá. Deixa aí no... Cadê você, meu irmãozão? Já chegou aqui, ó. Aceitar, adicionar. Tá adicionado. Cadê que eu não te vi ali? Cid, oi. Você tá me vendo, tá me ouvindo? A garota. Finalmente! E vai ficar gravado. Conseguindo me ouvir direitinho? Desligou aqui no... Perfeitamente. Então vou você o Bluetooth mesmo. Perfeitamente. Às vezes, esse recurso do fone de lapela, do Bluetooth, não é tão bom quanto o som original do próprio aparelho. O receptor do aparelho, às vezes, é bem melhor, não é? Vocês aí estão me ouvindo bem, gente? Fala aí. Escreve aí nos comentários. Ó, galera, eu vou dizer com sinceridade. Troca de comentário. Vamos falar mesmo. Vamos largar o prego, largar o aço. Sabe? Eu estava bastante ansioso. Sabe o que é engraçado? Eu estava bastante ansioso com essa live. E esse rolê todo acabou me descontraindo. Agora eu estou mais tranquilo. Foi até bom. O negócio é divulgar para todo mundo para assistir a live. De qualquer jeito vai ficar o registro, né? Então você vai fazer os cortes ou pode postar na íntegra. Não faz muita diferença, né? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ó. Não fica preocupado, porque, como você falou, vai ficar registrado e durante a semana a gente vai fazer os cortes das tuas falas, né, dos trechos mais importantes. E Júnior Vieira, JC, Júnior Vieira, futuro repórter do jornal Fala Araruama. Grande Júnior Vieira, deixa eu lembrar, Fala Araruama a gente conhece. Seja bem-vindo, Júnior Vieira. Deixa eu ver a foto aqui. Ah, sim, é o repórter do Fala Araruama. Ou é o JC, grande JC. Seja bem-vindo, JC. Prazer em tê-lo aqui, meu irmão. Prazer tê-lo aqui. Alex Santana, afasta um pouco a câmera para ver. Peraí. Você está falando. Alex, vem cá, para quem? Para o Cid? O Cid está bem visível. Não, é você, Notórios. E eu agora? Como é que tá aí? Ainda tá bem próximo. E aí? Tá abaixa um pouquinho a câmera, abaixa só um pouquinho. Tá cortando aqui, ó. Tá aqui você, ó. Peraí, deixa eu fazer um negócio legal aqui. Grande Alex. E aí? Tá legal? Tá dando? Tá ok. Tá ótimo. Legal? Tá ótimo. Alex Santana, fala pra mim, ficou melhor, meu amigo? Dani Domingues, você não está... Uma perda tremenda para a odontologia de Araruama. Grande Alex. Grande Alex. Fala pra gente, Cid, o que é hoje atuar na linha de frente do serviço público, na estrutura pública de saúde? Hoje é até tranquilo. Na pandemia que foi complicado, meu amigo. Bom, vamos começar. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Cid, sou dentista, formado desde 2016. Tá? Atuava recém-formado em âmbito particular. E em 2018 fiquei sabendo do concurso, prestei o concurso em 2019 e passei para Araruama. E desde 2020 eu estou atuando aqui, tá? Como eu falei, comparado com a época da pandemia, é até bem mais tranquilo. Só que isso não quer dizer que... Show, Alex. Só que isso não quer dizer que esteja bom, né, meu amigo? Então, o que acontece? Como eu falei, fazendo uma breve apresentação,
Você sabe, Notórios, quando você... Logicamente, a tua profissão enquanto jornalista, ela tem diversas vertentes, bem como a odontologia. Só que você já passou pela situação de estar executando uma função dentro do próprio jornalismo, da tua função mesmo, e que você percebia que não era para você? A odontologia de consultório não era para mim. E eu não tinha percebido isso. A odontologia, de uma maneira geral, foi bastante difícil para mim desde o começo da faculdade e tudo mais. E aí, atuando também foi bem difícil no começo de carreira, foi bastante difícil também atuando. E aí eu acabei me direcionando para uma área não clínica da odontologia, que foi a odontologia legal, com a pretensão de ir lá na frente, fazer o concurso da polícia, me tornar perito da polícia civil e tudo mais. E nesse planejamento para realizar, para me preparar para o concurso para a Polícia Civil, eu decidi prestar o concurso de Araruama como um teste, despretensiosamente. Acabei passando e falei, pô, passei no concurso. Passei no concurso. O que eu vou fazer? Vou para lá, minha família já tinha casa de veraneio aqui. Decidi vir para cá. Porque na minha cabeça fazia todo sentido, por mais que de acordo com o edital o salário fosse bem baixo, para mim valeria a pena, porque eu já trabalhava no consultório particular lá. Pensei, poxa, eu vou ficar com esse salário da prefeitura, vou trabalhar no consultório particular, arrumar um consultório particular por lá, trabalhar, vou viver, é bom que eu me isolo, eu consigo estudar para o concurso que eu quero tanto passar, certo? E comecei a trabalhar aqui. Daí foi a minha perdição, vamos dizer dessa forma. Porque eu acabei me apaixonando pelo serviço que eu desempenho aqui, sabe? Eu acabei gostando pra caramba. E eu posso dizer que eu encontrei uma das minhas vocações dentro da odontologia. Isso é algo que me traz muita leveza, sabe? Porque para mim a odontologia era uma coisa, eu percebi que era algo completamente diferente e percebi que também dava para extrair prazer daquilo. Foi aí que Foi uma grande novidade. você incorporou a profissão, né? Sim, exatamente. E aí, gostando daquilo que eu estava fazendo, eu comecei a pensar em formas de melhorar enquanto profissional, que foi o que aconteceu no final das contas. Eu acabei sendo lotado da UPA, então no começo foi um ambiente repleto de desafios profissionais, onde eu consegui lidar e consegui me desenvolver profissionalmente. Esse é um dos apelos que eu tenho com o trabalho lá. E conversando com a equipe lá no começo, bem lá atrás, o pessoal reclamava com muita satisfação em relação a condições de trabalho, a salário. Para você ter uma ideia, o concurso de 2019, para todos os cargos de nível superior, era oferecido um salário de R$990, o edital. Qual era o salário base, o salário da classe? R$990. Quer dizer, era o piso. Salário de base oferecido pela prefeitura. Só que aí, nessa de correr atrás de informações aqui e acolá, eu acabei obtendo informação através de um colega que era até coordenador de Casimiro de Abreu, o Almir. Até liguei para ele hoje para ele participar, mas ele acabou não conseguindo participar da live. E aí eu acabei descobrindo sobre a lei do piso, a lei nacional do piso salarial para médicos e dentistas, que é a Lei 3.999 de 1961, e acabei descobrindo também que o CRO havia movido uma ação solicitando a observância do piso salarial da classe odontológica frente ao edital que fora lançado naquele momento, certo? E aí começou essa minha trajetória de correr atrás por melhorias dentro da odontologia no município de Araruama. Por quê? Porque assim como eu, que acabei me apaixonando pelo serviço, eu via que tinha muitos outros. E eu sempre falo isso para todo mundo que vem conversar comigo, que a Prefeitura de Araruama, ela tem um potencial imenso para se tornar referência em odontologia no Estado, pela qualidade dos servidores públicos de odontologia que a gente tem aqui. O Alex, inclusive, foi um dos que, infelizmente, acabaram não suportando e, eventualmente, exonerou. Infelizmente, o cara de excelente padrão. E o que acontece? Quando eu entrei aqui, comecei a trabalhar, e é engraçado, porque é como se o servidor público, principalmente o concursado, ele não fosse bem quisto pela gestão municipal. Você consegue entender? Quando a gente para entender o arcabouço político que envolve a política de interior, a gente consegue entender o motivo por detrás disso, né? Está conseguindo me entender direitinho? Perfeitamente.
a gente consegue entender o motivo por detrás disso. E é engraçado porque é basicamente a única coisa que me afeta quando eu me mudei para cá. Porque eu morava lá no Rio de Janeiro num ambiente extremamente violento. Então, tipo, me mudar para cá foi algo que me trouxe bastante qualidade de vida. E eu não me arrependo nem um pouco de ter me mudado para cá, apesar do salário que eu recebo na prefeitura. Só que o que acontece? A política é uma coisa que me estressa bastante. Principalmente quando eu vou. Se eu acabar ficando um pouquinho correndo demais com a minha fala, ou de repente ficar confuso, você pode me Não. interromper, tá? Eu fique à vontade para falar como você preferir. Tá, ok. Tá, então. Muito obrigado. E aí o que acontece? Onde foi que eu parei? Sobre o fator político, a interferência política na atuação profissional. Sim. Então, o que ocorre é que eu acabei percebendo que, aparentemente, né, a gente não era bem quisto enquanto servidores públicos, principalmente concursados, porque eu parava para olhar dos concursos anteriores, dentro da odontologia, tinha um de um concurso, outro de outro concurso, era muito escasso, porque quando eu cheguei, a odontologia era basicamente composta majoritariamente por servidores contratados, por funcionários contratados, certo? E aí, com o concurso, a situação mudou. E aí a gente tinha bastante concursado na prefeitura de Araruama, atuando como cirurgião dentista, como cirurgiões dentistas. Só que o pessoal estava extremamente satisfeito, principalmente por conta do salário e por conta de uma cobrança que a gente tinha que entregar um serviço de excelência, sabe? Bom, vamos ver. Estou um pouquinho. Agora o nervosismo voltou um pouquinho. É sempre questionável essa realidade que você descreveu, Cid. Por quê? Eu sempre observei a gestão pública, na verdade, o contexto municipal, e quando eu olho para a gestão pública, eu entendo que é feito, na verdade, eu percebo que é feito de tudo para manter a prefeitura como a principal empregadora do município. Isso também é uma forma de interferência para controle político, porque se você tem menos profissionais da vertente concursada, né, oriundos de concurso público, e a gestão pública tem mais profissionais oriundos de uma contratação, seja pelo meio que for, mas oriundos por uma contratação, seja pelo processo seletivo convencional, que é a análise do currículo, a aferição da capacidade do profissional na entrevista prévia, não é? Ou uma mera indicação política. Os gabinetes dos vereadores no interior, não é só em Araruama, isso é generalizado. Os gabinetes dos vereadores no interior funcionam como verdadeiros balcões de negócios eleitorais, que vão desde a distribuição de senha para marcação de consulta, a distribuição de currículo para empregos na rede pública, né? Então, quando eu observo um município onde o seu quadro operacional ele é formado majoritariamente por contratados e não concursados, eu já percebo essa interferência política afetando fatalmente a qualidade do serviço oferecido para a população. Porque nem sempre aquele profissional que está sendo trazido para o quadro operacional está devidamente capacitado, adequado a exercer aquela função, apto a exercer aquela função. Para isso existe o concurso público, que vai aferir a capacidade técnica, acadêmica, intelectual do profissional. Né? Essa é também uma das razões pelas quais o serviço que é entregue lá na ponta não é sempre o serviço que a população requer, não é sempre o serviço que a população reivindica, por direito. Por direito. Os impostos são pagos, os recursos financeiros do governo federal, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, através das emendas parlamentares, os recursos conseguidos através do Senado Federal, enfim, os programas sociais, a partilha dos royalties, por exemplo. O município
teve uma arrecadação monstruosa de quase 2 bilhões, quase 2 bilhões de reais, onde poderiam ter sido retirados 25% para empregar na saúde pública, para entregar ao profissional a melhor remuneração, o melhor incentivo, dar a ele uma plataforma confortável, um ambiente favorável para que ele pudesse desenvolver a sua função enquanto profissional de saúde pública. Mas não se vê. Não se vê. O que se vê, de fato, no interior, principalmente Araruama, que é um município politicamente falando viciado. Araruama é um município politicamente falando viciado. Mudam-se os mandatos, mudam-se os nomes, mas as práticas são clássicas, são as mesmas. Ele é metódico no fator político. E isso atrasa o município, porque o profissional ele não tem uma plataforma confortável para desenvolver a sua função, ele não se vê estimulado a buscar mais qualificação profissional, se aprimorar para poder desenvolver melhor o seu trabalho e acaba, no final das contas, sendo obrigado a tramitar na mediocridade. Isso para você, enquanto profissional gabaritado, qualificado, isso é quase uma tortura. É ou não é? Não, é bastante complicado. E a situação do descaso com o servidor público, eu estava até planejando para falar que não era algo, eu percebia que não era algo necessariamente associado a essa gestão em específico. Para mim, eu percebi cultural. Que era cultural. De fato, era cultural. Porque se você parar para ver, uma coisa que é escrachado. Só que ninguém para perceber é que o Estatuto do Servidor Público de Araruama, ele é de 1986. Se você parar para ler o Estatuto dos Servidores Públicos de Araruama, além de ser repleto de inconstitucionalidades, certo? Ele tem erros grotescos de português. Então, se desde 1986, mesmo depois da promulgação da Constituição Federal de 88, não se deram o trabalho de olhar para o Estatuto do Servidor Público, certo? Eu acho que é uma situação que ela vem se repetindo reiteradamente ao longo dos mandatos, como você bem falou, sabe? Então, essa preocupação com o servidor público, eu creio que não exista. E foi por isso que eu acabei percebendo que a gente não é bem quisto pela gestão pública, principalmente o servidor concursado, sabe? O servidor concursado, de fato, não é. E é engraçado porque quando eu entrei aqui, eu conversava com o pessoal, assim, foi muito comunicativo, conversava com todo mundo e tal, e o pessoal falava, olha só, a Araruama é uma escada. Se você tem vontade de prestar concurso, Araruama é uma escada, porque absolutamente nenhum concursado permanece. E eu via isso na equipe de odontologia mesmo. Era um gato pingado de concursos diferentes, entende? E engraçado que, das poucas vezes que a gente teve a possibilidade de reunir a equipe de odontologia numa confraternização, uma das dentistas, que é uma das mais velhas, ela falou, cara, uma das mais antigas aqui na prefeitura, na prefeitura como efetiva, de fato concursada, ela falou, eu nunca vi uma equipe de odontologia permanecer tanto tempo de serviço. Porque não passava, não tardava, quase todo mundo exonerava, sabe? E é lamentável ver isso acontecendo, porque a gente tem, eu conheci a equipe, a gente tem uma equipe que tem potencial ainda, mesmo com as exonerações, de ser referência no Estado. Na região dos Lagos, a gente já é referência enquanto emergencistas, né? E odontologia, porque só a UPA de Araruama entrega esse serviço, certo? Só a UPA de Araruama entrega esse serviço. Só que você olha para a qualidade do pessoal, principalmente os concursados, não que tenha gente, não que não tenha gente boa nos contratados. Só que você vê na equipe de concursado uma galera muito boa. A gente tem mestres, a gente tem doutores, entende? A gente tem especialistas. E isso é um ponto muito importante também de ressaltar, que é algo que eu venho batendo na tecla há muito tempo, que é o fato de Araruama com mais de 140 mil habitantes. Isso do último censo, né? Não sei vocês têm alguma informação diferente, mas eu creio que o último censo que eu vi foi de 2016.
que batia 139 mil habitantes, alguma coisa do tipo. Oi? Te digo agora. Mas continue enquanto eu vejo aqui. É inadmissível um município com mais de 140 mil habitantes, se o censo for realmente de 2016, já extrapolou isso bastante. Só que é inadmissível um município de mais de 140 mil habitantes não entregar um serviço especializado em odontologia. E aí, enquanto isso, você vê Iguaba Grande, por exemplo, Iguaba Grande, com um pouco mais de 20 mil habitantes, entregando. Entende? É porque como é que eu posso explicar? Não é percebido o valor social da odontologia. Só que o paciente sente, o paciente vê, entende? E aí, foi até uma fala que eu falei numa outra entrevista que eu tive a possibilidade de participar, é que é muito fácil você delegar funções, ordens ou direcionamento de verba pública de trás de uma mesa, cara. Porque se você parar para olhar na cara do paciente, a situação muda. Se você olhar olho no olho do paciente e entender as necessidades dele, a situação muda. E não é o que acontece aqui. Entende? Isso é muito lamentável, porque a gente perde bons profissionais de forma reiterada, mês a mês, que é o caso aí do Alex, que eu falei. Excelente profissional que a gente perde. Entende? A gente em Araruama, cara, tem o melhor buco da região dos lagos. E como é que a gente vai chegar para ele e falar, meu amigo, se você arrumar alguma coisa melhor, não vai, não, fica aqui com a gente, porque aqui é bacana, fica com a gente. Se o cara arrumar uma coisa melhor, ele vai. E a gente não vai poder falar nada. O melhor buco da região dos lagos. Assim como a gente tem outros excelentíssimos profissionais. Eu admiro muito a equipe de odontologia aqui do município. Principalmente pela força que ela tem de se manter. De se manter apesar disso tudo. Porque a gente tem esperança. A gente não está aqui também só no amor. Eu gosto de trabalhar aqui. Se não houvesse uma pretensão de melhora, eu não estaria. E a galera tá se firmando no processo que o CRO moveu, que inclusive já está em fase de execução. Só que a prefeitura segue dando de ombros reiteradamente. Pode ser. Tem um comentário interessante do Alex Santana aqui, dentro dessa sua perspectiva. Está aqui, ó. Um salário de R$1.000, sem almoço, passagem e nenhuma gratificação. Infelizmente, tive que expor, tive que exonerar, estava pagando para trabalhar em São Vicente há quase 2 anos. Pois é. E aí, quer dizer, chega um momento que o profissional ele acaba sendo obrigado a declinar da função por conta do prejuízo que representa essa dedicação, né? Porque é uma dedicação. Trabalhar 2 anos no interior de uma forma que não tem compensação financeira, meu amigo, não tem outro nome, outra forma de se classificar. E sobre o censo, o último censo que você falou, censo de 2022, a população de Araruama estava em 129.671 pessoas, certo? 129.671 pessoas. Agora, é uma coisa que me chama muito a atenção. Por quê? Você disse que em 2016 a população estava em 140 mil, foi 139. isso? 139? Ah, não, continua. 139? Em 2016 e 2020 eu acho, não me engano, caiu para 129. Então, houve um êxodo em Araruama, uma expressão muito grande, uma debandada muito grande. Eu vou até dar uma caçada aqui durante uma fala tua para conferir isso daí, e isso é muito preocupante. É muito preocupante. Agora, eu percebo que Araruama, essa última década, essa fração majoritária da última década, que são os últimos 7 anos e meio, né, desse mandato atual, houve uma arrecadação inédita na história financeira desse município. Esse município nunca teve uma arrecadação tão expressiva quanto a atual arrecadação, certo? Então, para não ser tão redundante, né, e voltar lá atrás e falar dos royalties, das verbas do governo federal, de recursos enviados por emendas parlamentares, Alexander está colocando aqui, ó, em 2018,
tinha mais ou menos 124 mil, e no acesso de 2023 tem mais ou menos 146. Então tem uma coisa que não está batendo, porque eu olhei aqui o dado do último censo do IBGE, estava dando 129, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Eu queria até pedir ao Alexander, ele tem esse dado, ele tem essa informação, pedir ao Alexander, por gentileza, que mande aqui para a gente, Alexander, só o royalties, só o que o município arrecadou com os royalties, beleza? E aí, se não for pedir muito, eu sei que você fará isso para o teu amigo, se você puder, calcule 25%, 25% do valor total dos royalties durante todo o mandato da senhora Lívia Soares Belo, senhora Lívia de Chiquinho, 25% do valor total da arrecadação dos royalties. Eu tenho esses dados, mas para eu acessar, terei que sair dessa live. Então não é legal a gente interromper, o assunto está fluindo de uma forma tão maravilhosa e a gente vai continuar. Embora a expectação seja baixa, eu vejo que essa live é um recurso para ser registrado e ser explorado ao longo do ano. Não é? Porque as coisas que você falou, Alex, são muito sérias. Porque, de um lado, Cid, o usuário da rede pública, ele diz assim, poxa, eu fui à UPA, mas o atendimento estava tão ruim, eu fui à UPA buscar solução para um problema, e cheguei lá, acabei desenvolvendo outro problema, que, sinceramente, o serviço público de saúde em Araruama é péssimo. Calma. O fator operacional sofre tanto quanto o usuário solicitante do serviço. Na ponta, ambos os lados são prejudicados. Na ponta, é prejudicado o profissional de saúde que está ali. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, um pouco mais, explorasse mais essa temática. E lá no final, o usuário solicitante que bate a porta da unidade pública de saúde buscando uma solução, sabe? Porém, é importante que se deixe claro nessa oportunidade, Cid, que essa problemática ela não nasce na mão do médico, ela não nasce na mão do dentista, ela não nasce na mão da equipe de enfermagem. Essa problemática é um fator administrativo. Serviço Público de Saúde de Araruama, nesse último mandato, nos dois últimos mandatos, foi gerido, administrado por duas figuras inadmissíveis para o quadro de secretariado para a pasta de saúde. A priori, você teve uma ASG, assistente de serviços gerais, que ganhou de presente um cargo político na gestão pública, porque é filha de um ex-vereador e enteada de uma atual vereadora, uma vereadora de mandato, né? E agora você tem um fotógrafo que é marido da médica, que circula, que frequenta a casa da prefeita. E não entra na minha cabeça, a minha inteligência é muito limitada, é muito pouca, muito pobre, para entender o que é um profissional de saúde tão qualificado, tão amplamente qualificado como você, como é ser chefiado por um fotógrafo. Eu quero entender. O secretário passa lá de manhã, no início do plantão, ó, gente, vim aqui só tirar uma foto de vocês. É isso. Só pode. Então, retomando uma coisa que você falou lá atrás, me lembrou de uma questão interessante. Uma das outras coisas que me fez me apaixonar pelo serviço do SUS foi o choque de realidade que eu tive no primeiro momento, certo? Porque eu vim lá do Rio, basicamente, atendendo em serviço privado. E eu apesar de ter tido uma formação de SUS na faculdade muito boa, eu não vivenciava aquilo para entender, de fato, como era realizada, certo? E aí, quando eu cheguei no SUS e pude me despir daquela visão de que servidor público é tudo impostado,
que eu acabei tendo que lidar, acabei me vendo lidando com pessoas extremamente admiráveis, não só dentro da odontologia. A UPA, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque a odontologia, normalmente, ela é privada e restrita a um consultório. Então, basicamente, eu trabalhava sozinho, entende? Quando eu comecei a ter contato com uma equipe multidisciplinar, uma equipe multiprofissional, isso me ampliou bastante os horizontes. Então, eu tive a capacidade de lidar com todo tipo de pessoa diferente. E eu via que a minha visão de SUS estava equivocada, porque eu via muita gente dedicada, continuo vendo muita gente dedicada, entende? E para mim é inadmissível não identificar da gestão pública, de uma maneira geral, o reconhecimento aos profissionais de saúde, principalmente depois da pandemia. A pandemia, meu amigo, para quem estava na ponta, foi uma loucura. A pandemia, para quem estava na ponta, foi uma doideira. Eu vi inúmeros amigos adoecerem seriamente. Desenvolvimento de problema psicológico foi suquinho. Teve gente infartando, teve gente tendo AVC, fazendo plantão atrás de plantão. 72 horas de plantão na UPA sem sair ali de dentro. Foi uma loucura. É inadmissível para mim, para hoje, perceber que não teve resultado nenhum. A gestão pública não foi sensibilizada. As coisas continuam absolutamente da mesma forma. Entende? Com a gente. Não, minto, para não dizer da mesma forma, teve a grande conquista da enfermagem pelo piso salarial deles. Mas fora isso, absolutamente nada mudou. Servidores públicos de nível superior recebendo um salário mínimo para entregar um trabalho extremamente complexos. Farmacêuticos do município não recebem insalubridade, meu amigo. Eles trabalhavam dentro da UPA na época da pandemia, não recebiam insalubridade. A assistente social, até hoje, recebe 10% de insalubridade. E eu vou te dizer, dentro da UPA, do serviço de nível superior, a assistente social lá sofre pra caramba, cara. Você tinha que ver como é que era aquele dia de chuva. Era lamentável. As meninas tinham que botar uma cobertura em cima do computador porque alagava dentro da sala delas. Isso na UPA de Araruama. Na UPA de Araruama, alagava Agora, dentro da sala delas. faz-me com o que eu vou te dizer. Pai, Pode o falar. município arrecadou durante esses 8 anos, isso já me referindo aos 25% dos royalties, tá? É o valor exato que deveria ser destinado à saúde. Mais de 280 milhões. 280 milhões que poderiam ser destinados à saúde. Eu considero vocês, profissionais de saúde que passaram pela pandemia e que hoje estão aqui conosco, nos servindo com excelência, eu os considero como verdadeiros veteranos de guerra. Vocês são veteranos de guerra, são sobreviventes. Não é? Agora, cada vez que você descreve esse quadro, eu olho para esses números e não consigo entender onde é que está esse dinheiro, para onde foi essa grana. Mais de 280 milhões carimbados para a saúde. Você consegue detectar esse valor no teu dia a dia, lá na estrutura onde você oferece o teu serviço? Não, de fato não. E aí tinha essa questão do serviço social. Houve até uma obra recente, mas foi basicamente para reparos. Só que aí, concluindo, você pode ter certeza, os funcionários da saúde de Araruama, de nível superior, tirando médicos e enfermeiros, eu acho que majoritariamente recebem um salário mínimo para desempenhar suas funções, tá? Um salário mínimo. Aí varia uma coisa ou outra ali, alguns recebem uma gratificação, outros não, alguns recebem insalubridade, outros não, entende? Para você ter a ideia, para você ter as técnicas de saúde bucal, que trabalham com a gente dentro do consultório, e na época da pandemia, atendimento odontológico era um dos principais fatores de risco para a disseminação do coronavírus, por conta dos aerossóis gerados pela caneta de alta rotação, certo? As TSBs que trabalham com a gente, técnicas de saúde bucais, elas não recebem insalubridade até hoje, e estão lutando
pra caramba para conseguir insalubridade, meu amigo. Para quem trabalha na UPA, a auxiliar administrativo da UPA não recebe insalubridade. Não recebe insalubridade. Farmacêutico não recebe insalubridade. Técnica de mobilização Dani, minha parceira, foi uma das grandes conquistas que eu fiz na minha vinda para cá, para Aroma, foi a amizade da Dani. Uma das minhas melhores amigas da vida, minha parceira. Meu plantão tá sempre comigo quinta-feira. Às vezes eu preciso de auxílio, porque a gente atende absolutamente. Só tem um dentista no plantão lá. E nossos auxílios ficam até às 5 da tarde. Só até às 5 da tarde. Então, depois das 5 da tarde, tudo que tem para fazer a gente faz sozinho. Só que às vezes a gente demanda auxílio no procedimento, que às vezes é um dente difícil de tirar, a gente tem que abrir gengiva, tirar osso, dividir o dente no meio sozinho, não dá para fazer. Dani cola comigo sempre, sempre. Isso é fechamento purinho. Sabe quanto que é o plantão da Dani na UPA? Um plantão de 24 horas? Dá um chute. R$114, meu amigo. Plantão extra pela prefeitura. Técnica de mobilização. 24 horas? Por 24 horas. Eu lembro dela reclamando comigo lá atrás. Até liguei para ela. Peraí. Um plantão de 24 horas. Então, o município teve uma arrecadação somente dos royalties. O Alexander Costa, ele ressaltou aqui, ó. Isso, 280 milhões, mais de 280 milhões, verba carimbada exclusiva para a saúde, é somente dos royalties, porque tem outros recursos. E aí a Dani, que é essa combatente, né? É uma verdadeira combatente, grossíssima, guerreira, ela recebe R$114 por um plantão de 24 horas e ainda não recebe salubridade? Não recebe salubridade. Quando é extra, é pela prefeitura. Servidor público, legalmente, ele não pode receber menos de um salário mínimo, certo? Mas se, por exemplo, quando eu entrei na UPA, eu fui lotado primeiro no postinho e depois apareceu a demanda de atender às terças-feiras na UPA. E aqueles plantões entravam como plantões extras. A princípio me foi oferecido um valor, falou, antigamente, porque era bem no começo, eu entrei bem no começo, em 2019 eu entrei, saiu aquela galera concursada, a contratada toda, entrou um monte de concursado. E os valores, aparentemente, do salário dos contratados que antes eram da UPA e depois mudou para concurso, mudou, os valores mudaram. E aí me foi passado, eu perguntei, quanto que é o valor do plantão? O valor é tanto. Aí eu falei, então vou fazer. Fui lá fazer, quando entrou no meu contra-cheque, meu primeiro plantão de 24 horas, que entrou como extra pela prefeitura, foi R$240. 24 horas. Lá atrás. 24 horas. Entende? E os primeiros plantões não foram absolutamente aterrorizantes, cara. Foi muito complicado. Mas, enfim, não é só a odontologia que sofre com a falta de reconhecimento pelo nosso serviço. Principalmente se a gente parar para considerar que boa parte dos trabalhadores, dos servidores da saúde de Araruama são, sim, de concurso. São concursados, sabe? Então, eu creio que o nosso valor ainda chega a ser um pouquinho mais baixo, porque eu percebo que aqui em Araruama você, como eu falei antes, vale o quão politicamente viável você é. Então, se você não influencia politicamente, você não vale. Você não vale nada. E é lamentável você se dedicar numa coisa e perceber isso. Oi? Alex Santana, residente de MED recebe R$600 no plantão da UPA. Isso é uma vergonha. Seria um residente de medicina, não é? Não, acadêmico. Não necessariamente acadêmico. Isso daí eu também não posso dizer com tanta propriedade. Então, a gente sabe que há uma discrepância entre os salários dos médicos com os profissionais da saúde de uma maneira geral. Não quer dizer que os médicos estejam ganhando muito para a função deles. Só que não justificaria a tal discrepância. Eu nunca tive acesso a contra-cheque de médico nenhum. Só que conversa pelos corredores, dizem que eles recebem algo em torno de 10, 15 mil reais, dependendo do local onde eles estão trabalhando. Entende? É muito. Cara, para eles não. Só que precisa haver tanta discrepância entre os outros profissionais de nível superior, porque se não fosse
pelo piso, a enfermagem também estaria numa discrepância bem grande, continua a discrepância bem grande, mas a enfermagem também estaria sofrendo uma discrepância bem grande. Segundo o Sindicato dos Servidores do município de Araruama, o completivo remuneratório da enfermagem ainda continua sendo um cabo de guerra. Ainda continua sendo, né? Sim, o completivo remuneratório. Eu não posso falar com propriedade sobre isso. Só que, para mim, na minha cabeça, não faz sentido. Não colocando em perspectiva só a odontologia e a medicina. Se bem que, sendo bem sincero, se a gente colocar em perspectiva, a mesma lei que estabelece o piso da odontologia estabelece o piso da medicina. A lei de 1961. Não ocorreu igual a enfermagem, que teve a conquista do piso agora. O nosso piso é estabelecido desde 1961 pela Lei 3.999, de 1961, obviamente. Entende? Que estabelece o piso para médicos, dentistas e equipe auxiliar. Então, os colegas que estão assistindo isso, entendem-se como equipe auxiliar o técnico em radiologia. E o piso não é muita coisa não, tá? O piso é 3 salários mínimos. O piso salarial de médicos e dentistas é de 3 salários mínimos, e de 2 para a equipe auxiliar. Só que aí está rolando na STF e tudo mais, a discussão sobre a constitucionalidade disso, pois não pode se vincular hoje, de acordo com a Constituição Federal de 88, vincular a piso salarial com o salário mínimo. Só que isso daí já é outra conversa. Só que a lei que estabelece o piso para médicos e dentistas é a mesma. Eu recebo um salário mínimo. Há uma discrepância muito grande entre esses valores, certo? E aí, voltando, a equipe auxiliar, técnicos de mobilização, como o Daniele, técnicos de saúde bucal, técnicos de laboratório, eles são contemplados por essa lei, com o direito de um salário, um piso salarial fixado em 2 salários mínimos, com jornada de 20 horas semanais, certo? E isso não acontece. Então, retomando lá atrás, quando eu falei do processo do CRO, eu entendo que o tema ele seja um pouquinho controverso. Até anotei aqui, a petição inicial foi em setembro de 2019, aproveitando o ensejo para falar da Lei 3.999. A petição inicial foi em setembro de 2019. Em setembro mesmo de 2019, foi o juiz, ele lançou uma liminar solicitando a observância da Lei 3.999 pelo edital do concurso. E, naquele momento, no dia 11 de nove de 2019, facultou a Prefeitura, em respeito à autonomia municipal, a suspensão do certame. Então, lá em 11 de nove de 2019, a Prefeitura poderia ter suspendido o concurso para dentista em Araruama, tendo em vista a Lei 3.999. Caso que ocorreu em Iguaba Grande. Eu me inscrevi para o concurso de Iguaba Grande, o CRO processou, saiu a liminar, e aí a Prefeitura de Iguaba Grande decidiu retirar a odontologia daquele concurso. Só que a Araruama não fez. Decidiu continuar com o concurso. Aí em outubro, se eu não me engano, de repente o Alex pode me lembrar, em outubro aconteceu o nosso concurso, e já em dezembro ocorreu o chamamento. E aí, o que acontece? Inicialmente no processo, eu posso falar com propriedade porque eu acompanho o processo absolutamente diariamente. Diariamente eu abro o processo até sábado e domingo para ver se há alguma movimentação. E aí o que acontece? Lá atrás, no começo, a Prefeitura ainda respondia. A última manifestação da Prefeitura, antes das mais recentes, foi em 24 de 6 de 2020 e ainda era facultado, de acordo com as sentenças emitidas pelo juiz, a suspensão do concurso. Não quis suspender. Chamou gente, entrou gente, exonerou gente, e desde 24 de 6 de 2020 até 19 de 10 de 2023, a Prefeitura deu de ombros, a Procuradoria da Prefeitura deu de ombros absolutamente para o processo. Não olhou o processo. E deixou o baile seguir. Não se manifestou do processo em 3 anos e 4 meses. Sem se manifestar do processo, o processo correu. E aí era facultada a Prefeitura reiteradamente a suspensão do certame, não suspenderam, certo? E agora o processo está em fase de execução. E essa parte de suspensão do processo acabou. Já foi retirada do processo. Então, a Prefeitura, a Procuradoria-Geral da Prefeitura só veio se manifestar quando as sanções começaram a aparecer.
Entende? Quando começou a sancionar, mesmo que uma sanção irrisória, que não fosse afetar tanto os cofres da prefeitura, ou uma sanção que fosse destinada diretamente no nome da prefeita, mas mesmo assim uma multa bastante irrisória, para vocês considerar quem é a prefeita de um município, uma multa diária de repente, multa diária não, acho que era uma multa de R$ 5.000. Não é algo que vai fazer muita diferença para ela também, né? Sendo bem sincero. E aí, atualmente, a gente tem a última movimentação do processo, que foi a emissão de um mandado de cumprimento de sentença, que há quase 5 anos a gente está remoendo esse processo, sem ter nosso salário reajustado, de acordo com a lei federal 3.999, a gente permanece recebendo um salário de base, um salário mínimo, para executar a odontologia aqui no município. Parece que é uma prática padrão da prefeitura, né? Antes de eu fazer esse comentário, eu vou ler um comentário aqui do Alex Santana. Botou assim: ó, por fim, quem perde é o usuário final. Sim, é o solicitante lá da ponta, né? É o usuário da rede pública. Graças às danes, às muitas danes, você não tem noção, minha amiga, do quanto nós somos gratos a Deus pela tua existência. Aí ele reitera: graças às danes, a saúde de Araruama ainda está de pé. E aí eu pego um gancho no que você está dizendo e no que o Alex Santana colocou aqui, para lembrar de uma conversa que eu tive com o Dr. Paulo Bastos. É professor da rede pública de ensino, é está vice-presidente do Sindicato dos Servidores do município de Araruama, e ele me fez lembrar essa semana de um caso muito parecido com o que você acabou de escrever. Tem uma complementação salarial inflacionada que estava na casa de 4,64%. Então, o que a prefeita fez? Veja bem, é uma complementação salarial inflacionada que não é reajuste e nem aumento de salário. Estava em 4,64%. A prefeita fez o seguinte: ela deu apenas 4%, certo? Significa aí 86% do valor pendente. Ela pagou apenas 86% desse valor, que resultou em 4% de complementação inflacionada, né? Isso aferida pelo índice IPC, né? E abriu aos 4 cantos da cidade o seu megafone dizendo que estava dando para os professores 4% de aumento, o que foi considerado pelos responsáveis pelo sindicato dos servidores de Araruama como uma grande aberração. Por quê? Porque além dela pagar de forma deficitária uma complementação salarial inflacionada, ela mente para o município dizendo que estava dando um aumento de 4% e essa complementação inflacionária não é um aumento, não é um ajuste, certo? Mas, por outro lado, ela deve 37% de aumento para os professores. São 37% de dívida de aumento. O salário dos professores da rede pública municipal está defasado. 37%. Ela pega um recurso para ajustar o salário, certo? Que não é aumento, é uma complementação inflacionária, como se fosse uma correção da inflação para o salário. Ela reclassifica, ela renomeia, ela ressignifica esse termo, qualifica como aumento e empurra para os professores. A regência e produtividade, por exemplo, estava atrasada há 8 anos, parada. Regência e produtividade parada. E aí, essa semana, ela vem em público e disse simplesmente que está pagando a regência e produtividade aos profissionais da área de ensino. E aí eu fui lá conversar com o sindicato. Não, ela nunca pagou. Ela passou a pagar agora,
porque é ano eleitoral, e aí tem uma outra Dani, mas não é a Dani da linha de frente de combate na saúde pública, não é essa guerreira, essa combatente, que nós temos muito respeito e gratidão por ela, mas é uma outra Dani, uma Dani laranja, de um tal criminoso político que articula as coisas no município. Não é? E ela vem em público com essa certa Dani dizer que está pagando a regência e produtividade e dará também os 4% de aumento que a gente já sabe que não é. E aí o sindicato diz, não, ela nunca pagou. Ela passou a pagar agora a regência e produtividade, porque é ano eleitoral e ela quer promover a prima dela em cima desse ato. Mas nem todos os funcionários receberam. Alguns funcionários receberam a regência e produtividade. Outros, como os aposentados, não. Não tem um aposentado sequer que recebeu regência e produtividade nesse município. E aí ele começou a desabar. O nosso vale-refeição, por exemplo, é descontado durante os feriados. Férias a gente não recebe vale-refeição. E aí ele reitera, brincando, deve ser porque nas férias a gente não come e nos feriados a gente não faz nem uma boquinha, deve ser por isso, sabe? Então existem discrepâncias que não são justificáveis, porque o que o Alexander Costa colocou aqui, e ele é um especialista em gestão pública, é cientista político, e fez esse levantamento, o que ele colocou aqui foi apenas a fração de 25% retirado dos royalties dedicados à saúde. Mas quando nós fazemos esse cálculo, e eu fiz esse cálculo ontem, direcionado à educação, são 75%. Durante esses 2 mandatos, esses quase 8 anos, o que o município arrecadou já dos 75% dos royalties chega a ultrapassar os 800 milhões. Veja bem, chega a ultrapassar os 800 milhões destinados à saúde. E aí, quando eu converso com um professor, eu ouço o professor descrever, Cid, o mesmo cenário que você coloca aqui, que o Alex Santana coloca, que a Dani coloca. Quer dizer, essa realidade vivenciada pelos profissionais da saúde em Araruama é generalizada, não é apenas saúde. É saúde, é educação, e olha que eu não entrei na segurança. Eu não entrei na segurança pública porque é um setor mais delicado. Por que é um setor mais delicado? Porque a segurança pública ela é blindada por cabos eleitorais. Eu, numa transmissão de podcast mesmo, no estúdio, conversando com profissionais da área pública, do setor público, eu perguntei para eles, e aí, qual é o critério aplicado para administrar uma pasta, assumir uma secretaria? Você tem que ser cabo eleitoral, só isso. Seria essa a razão pela qual todos os setores da gestão pública neste município se encontram como estão? É complicado, meu amigo. Agora eu vou te dizer uma coisa. Me despindo um pouquinho da figura de servidor público e falando como usuário, porque eu sou usuário do SUS, meus pais são usuários do SUS, minha esposa é usuária do SUS, entende? Eu acho que o que a Araruama está precisando agora é de responsabilidade com o dinheiro público. Porque se você parar para pensar, qual que é a prioridade? A prioridade é atender a demanda da população, a prioridade é atender a demanda política. Entende? Porque agora falando enquanto usuário. É engraçado você ver a discrepância que há entre o vídeo que é postado e a realidade. Eu vou te contar a história agora. Recentemente, foi até no dia, eu me lembro como se fosse ontem, porque eu estava fazendo a prova de Maricá. Estava lá fazendo a prova do concurso de Maricá.
E o aniversário da minha mãe tinha acabado de passar. Então minha irmã veio para cá, minhas irmãs vieram para cá e tal, minhas sobrinhas vieram para cá para ficar com ela, porque ia fazer, depois do aniversário dela, uma festinha, um churrasquinho. Só que nesse dia do churrasquinho, eu estava lá fazendo a prova de Maricá. Terminei a prova, quando eu fui olhar o celular tinha inúmeras ligações, porque minha mãe, uma idosa de 73 anos, havia caído no chão. E ela tinha, através do SUS, conseguido fazer, recentemente, à época, atualmente já deve ter uns 6 meses, tinha conseguido fazer uma prótese total de joelho. Ela sofreu um acidente aqui em Araruama, no mercado, e acabou culminando dela ter que usar uma prótese de joelho. Eles foram atrás, através do SUS, conseguimos fazer a cirurgia. Então foi aquele desespero, porque o medo principal era que ela tivesse perdido a prótese. No final das contas, deu tudo certo, levei ela para a UPA, fizemos radiografias e identificamos uma fratura no tornozelo. E aí me indicaram procurar um médico especificamente lá no Hospital de São Vicente, que marcasse no Hospital de São Vicente, porque o médico de lá era muito bom. E aí eu falei, pô, vou lá no Hospital de São Vicente, marcamos e fomos. Só que o ambiente era completamente diferente daquilo que a gente vê nas imagens. Porque quando é filmado de fora, aquilo tudo espelhado, é tudo muito bonito. No dia da consulta da minha mãe, foi até acho que foi no final de semana, se eu não me engano, não lembro direito. Tava rolando uma obra lá dentro, gente. Eram dois ambientes, um dentro e um fora do hospital. Isso me revolta enquanto usuário, entendeu? Araruama. Uma vitrine apoteótica e dentro um canteiro de obras. Meu amigo, Jaqueline Prates em tese é o Hospital Geral de Araruama. Só que durante muito tempo funcionou apenas como maternidade. Araruama não tem um leito de CTI. Eu falo isso revoltado porque eu trabalho, um dos meus serviços é atender pacientes em UTI. Araruama não tem um leito de UTI. 144 mil habitantes, 140 mil habitantes, vamos arredondar. 140 mil habitantes, não tem um leito de UTI. Como é que faz? Hospital bonito, imenso. Mas qual que é a prioridade? É atender a demanda da população de fato? Eu entendo que o turismo é essencial para Araruama. Mas a prioridade é fazer o borboletário, gente? O turismo é uma falácia. É sério. Araruama é falácia. Não existe. É sério. É sério. Não existe. Eu falo dessa forma porque a política de Araruama é a única coisa que me esquenta a cabeça de fato, porque as situações são tão escrachadas que não é possível que a população não veja. Não é possível. Eles ficam presos a essa velha política de sempre, arrastando e arrastando. Meu amigo, eu vou te dizer com toda a seriedade do mundo, eu falo isso desde o começo, porque durante 4 anos eu tentei conversar com a gestão pública de diversas formas possíveis. Já fui no gabinete tentar reunião, já fui na Câmara dos Vereadores realizar reuniões com cada um deles, não consegui fazer reunião com todos, mas eu marquei reunião com alguns deles. Tentei através do Conselho Municipal de Saúde, tentei através do Sindicato dos Servidores Públicos de Araruama. Em 4 anos, o único órgão do setor público que me atendeu de fato foi o Sindicato dos Servidores Públicos. Porque em nenhum momento eu fui ouvido, apenas para falar sobre o aspecto social da odontologia dentro do SUS. Porque o que eu vejo é que impacta muito na vida da pessoa mais pobre. Porque, meu amigo, você tem condições de chegar e ir num consultório particular para tratar dos seus dentes. Mas fala para um pedreiro que você não entrega serviço especializado em odontologia, é a única solução para o caso dele é a extração dentária. Fala isso pro cara. Enquanto isso, um Goba Grande com 20 mil habitantes está entregando tratamento de canal, prótese dentária, ortodontia, que é alimento dentário por aparelho. Está entregando tudo. E por que aqui em Araruama a gente tem que se utilizar, se valer dessa odontologia mutiladora, que extrai dente à torta e à direito? Por que o servidor público não é valorizado, cara? Ele está na ponta, ele lida diretamente com os eleitores. Falta de recurso não Meu amigo, eu falo desde que eu cheguei aqui, se tivessem conversado comigo um pouquinho, e tivessem me dado
mínimo de dignidade de trabalho para que eu pudesse trabalhar satisfeito, não só profissionalmente, porque eu me sinto extremamente bem sucedido profissionalmente pelo trabalho que eu entrego aqui em Araruama, mas que eu me sentisse satisfeito com o serviço, satisfeito com o trato da gestão municipal. Meu amigo, eu atendo muito paciente lá na UPA. E eu, sinceramente, se eu tivesse satisfeito, eu faria campanha política de graça para eles. De graça. De graça. Só por estar satisfeito. Por que fica preso a velha política? Por que fica preso? Tem uma gama de possibilidades. Porra, meu amigo, isso daí é fora dos padrões. Lá no Rio, enquanto eu morava lá no Rio, eu nunca nem vi pessoalmente um vereador na minha vida. Nas últimas eleições, a atual vice-prefeita bateu no meu portão. Eu fiquei, gente, o que está acontecendo? A vice-prefeita no meu portão? Eu nunca vi um vereador na minha frente. Se ele só tivesse parado para me ouvir e dado um pouquinho de atenção para os servidores públicos da saúde, você pode ter certeza que eles estava todo mundo fazendo. Todo mundo, não posso dizer por todo mundo, mas eu falo por mim, que atendo milhares de pacientes anualmente. Milhares de pacientes anualmente lá naquela UPA. Eu estaria fazendo campanha política de graça. Mas eu acho que o lógico, o óbvio, de repente não é tão óbvio para eles, né? De repente parece que o que está na cara é um pouquinho suspeito demais, o que está muito na cara, o que está muito em evidência, de repente pode ser que seja muito suspeito. Mas, gente, o que custa tratar um servidor público com dignidade? Sério? Para Sério mesmo? qualquer administrador, seja público ou privado, o quadro operacional é a garantia de sucesso do negócio. A gestão pública é um negócio, porém, diferentemente da privada, ela é um negócio público. O objetivo final é a qualidade de vida. É sim a plenitude social. Parece utópico e filosófico o que eu estou dizendo aqui, porém não é um fato. Eu estou fazendo a leitura da proposta de uma administração pública, certo? Mas quando eu olho a interferência política, a interferência determinante no fator administrativo, a coisa inverte, o objetivo inverte, porque o propósito é outro. O propósito da gestão pública é gerar qualidade de vida. O propósito do político de carreira, do político profissional, daquele que não tem ideologia, que é esse que está aí, batendo ao teu portão às vésperas de uma eleição. É esse que você nunca viu por 8 ou 4 anos. Mas agora, faltando alguns meses para o pleito eletivo, ele bateu a tua porta. Para esse político, o que de fato importa é o seu interesse, é o seu objetivo pessoal, certo? Não se faz política para o público, se faz política para o grupo, se faz política para os indivíduos do grupo. Mas como é que essa política para o indivíduo do grupo ela se torna viável? Quando o político, detentor da caneta e do mandato, ele gera a dependência generalizada. E aí a tua pergunta ela é respondida. As pessoas não vão mudar. As pessoas não vão agir de um outro jeito. Não haverá um outro modo de agir. Porque as pessoas dependem. Essas pessoas carecem. Essas pessoas precisam da questão política. Agora, às vésperas da eleição, essas pessoas sendo lembradas, chegou cesta básica para uma casa que estava tendo que dividir 1 quilo de arroz para uma família. 1 quilo de arroz, eu vi isso, não me contaram. Eu saí destruído, eu saí arrasado daquele lugar. Eu não vou dizer o que eu fiz, não preciso dizer, mas eu saí arrasado. Tem que, no mínimo, ser desprovido de alma, de sentimentos, para não cair em depressão ao se deparar com aquele quadro. 1 quilo de arroz para sustentar
para alimentar pai, esposa e uma criança de 4 anos. E aí eu conversando e tal, ouvindo, eu estou vendo ele falar, ele abre a despensa, ele abre o que sobrou de uma geladeira, né, que estava funcionando, estava gelando pelo menos. E ele diz, ó, esse 1 quilo de arroz aqui, a gente come, esse 1 quilo de arroz aqui é um mês. A gente complementa com farinha de trigo, a gente complementa com farinha e a gente vai se virando com 1 quilo de arroz para uma família de 3 pessoas, 2 adultos e uma criança de 4 anos. 1 quilo de arroz. Mas aí ele disse para mim essa semana, eu liguei para ele e tal, e aí, vamos, tá precisando de alguma coisa? Ele me chama de seu Notórios, né? Ô, seu Notórios, fica tranquilo que chegou um vereador aqui e trouxe 2 cestas básicas para gente e garantiu para gente R$ 500 até outubro. Você já entendeu, né? Você já entendeu aí? Não preciso dizer mais nada, né? Não, de fato, não. Então, o Cid, sabe o que acontece nesse cenário micro? Porque esse micro ele se reverbera para o coletivo. O que acontece nesse cenário micro é, de fato, o curral eleitoral, onde as pessoas são presas, aprisionadas na miséria, na dependência, na carência constante, para serem nutridas por assistencialismos esporádicos, assistencialismos periódicos. Isso prende a pessoa. E aí é por isso que você olha para um palanque, ele não está cheio de eleitor, ele está cheio de político. Porque cada um daqueles agentes políticos que estão ali, ele sabe que ele pode contar com um bloco eleitoral que o apoia. E aí o candidato a prefeito ou a prefeita, ele diz assim, você, fulano, quantos eleitores você traz para mim? Ah, eu trago 600. E você, 2.000. E você, eu tenho 10. Ah, na última eleição eu consegui 25 mil. Precisava de 90, consegui 25 mil. Então junta todo mundo aqui. Por que eles dizem com tanta certeza e eles contam com tanta convicção com aquele número de votos ali? Por quê? Porque eles sabem que existem dezenas de centenas de famílias dividindo 1 quilo de arroz por um mês, necessitando de cesta básica e de uma ajudinha de custo de R$ 500 até o dia da eleição. Dali eles garantem os votos. Você acha que existe uma outra justificativa para que as coisas estejam da maneira que está? Na faculdade de serviço social, eu não concluí o serviço social. Tranquei o curso, não concluí, não me formei. Mas na faculdade de serviço social, eu tive acesso a alguns veteranos da área, né? E entre discussões, debates e coisas desse tipo, a gente chegava sempre à mesma conclusão: não existe mais ideologia na política. Na parte majoritária, predominante, certo? Dos predadores que estão no topo da cadeia alimentar, que são os políticos de carreira e seus filhos, porque político de carreira só tem um objetivo final: garantir sua sucessão através de um filho, uma filha, um genro ou uma nora. Na política contemporânea, não há espaço para ideologia. Ideologia há na tua mente, na minha mente, na mente de alguns amigos que a gente tem, do Alex Santana, da Dani, do Alexander Costa. A ideologia está ali. Mas no segmento político, no topo da cadeia alimentar, entre o baronato dos que determinam as coisas na política nacional, do nosso tempo, do nosso momento, o que de fato predomina é a conveniência. Mas essa
conveniência só é garantida quando eles conseguem multiplicar o número dos carentes e dependentes. A conveniência só é garantida quando a carência cria raízes. Quando a carência está enraizada como uma doença, como um câncer, você é profissional da área de saúde, o doente vai buscar o auxílio na fonte solucionática. Você sabe muito bem como uma pessoa bate a porta do teu consultório quando ela está em crise. Você sabe. Essa pessoa está desesperada pela solução. Concorda comigo? Com certeza. Mas, diferentemente do contexto social, essa pessoa, o problema dela não foi provocado por você. Você oferece apenas a solução. Mas no contexto social, o problema é provocado pelo político profissional, pelo político de carreira. Ele gera o problema, porque ele sabe que aquela gama expressiva de eleitores vai bater a porta dele pedindo a solução, e aí ele vai oferecer, miserável e desumanamente, um paliativo que vai aliviar a dor. Lembra da xilocaína? Ainda existe xilocaína? Sim. Ela não curava o problema, mas ela aliviava a dor, não é isso? Sim. Deixava a coisa suportável até o momento da consulta e o procedimento cirúrgico, não é? É um paliativo. E o político, ele faz exatamente isso. É por isso, Alex Santana também, Alexander, e você, Cid, é por isso que esse cenário não vai mudar, mas também não pode nos influenciar a ponto da gente desistir. A minha área, por exemplo, é um pouco diferente, mas é bastante problemática. Sim, com certeza. Um profissional como eu, com a alma e a natureza que você tem, ganha muito mal, porque se recusa a viver de coleira. Coleira. Ó, escreve isso, ó. Ó, faz isso, hein? Ó, pauta isso aqui, tá? Publica, compõe essa pauta aqui, eu quero essa pauta aqui. Pô, mas vem cá, mentira. Não, publica isso, pô. Tô mandando publicar. Te dei 20 mil mês passado. Você não tem nem que contestar. Você tá entendendo? Sim. A gente não vai se submeter a isso nunca. Nunca. Graças a Deus, né? Tá aqui, ó. O Alex Santana colocou, definiu a política da região. Mas não é só da região, Alex Santana. É do interior como um todo. É da Baixada Fluminense, que hoje está tomada por grupos paramilitares e os especialistas dizem isso não é um acidente social. Isso é o resultado final de uma conta muito bem feita, muito bem elaborada. E agora eles estão aí batendo a porta de Araruama, dizendo, ó, o nosso próximo loteamento é Araruama. Os políticos articuladores das milícias, das organizações paramilitares da capital e da Baixada Fluminense estão de olho nos lotes políticos que foram distribuídos pelos candidatos à reeleição e candidatos à eleição de Araruama. Sabe? Isso não é de se assustar, porque não é um acidente, é um fator matemático. Cresceram lá de forma que não tem mais para onde crescer, agora querem assumir o interior. E se essa população de Araruama não tomar cuidado, é exatamente o que vai acontecer. Complicado, meu amigo. Você tem alguma pergunta? Algo que ficou no ar, alguma dúvida que eu possa sanar? Meu amigo, você sabe perfeitamente que você fez uma descrição cirúrgica do cenário do serviço público de saúde,
mas eu tenho certeza absoluta, ô Cid, que você descreveu apenas a ponta do iceberg. É claro que a gente não tem, dentro de uma transmissão como essa, tempo para falar de tudo. Mas é óbvio que essa live ela é o ponto de partida para muitas outras. E da próxima, eu faço questão de ter você, o Alex Santana e a nossa gloriosa menina super poderosíssima Dani. Dani. Agora tem uma coisa que eu achei interessante aqui no nome da Dani. Porque a Dani é Dani Domingues, né? Isso, Sandon, né? Santos Domingues. Isso. Dani Domingues. É o sobrenome da minha família paterna. É Domingues de Paulo, não é? Legal. Domingues de Paulo. E é uma coincidência, né? Quem sabe, né? Será que a Dani é minha prima? Pelo DNA de guerreira, com certeza é da minha família. Não, que ó, gente brava. A Dani é incrível, gente. A Dani é realmente incrível. Minha família é brabíssima. Então, sim, agora na próxima, o Alex Santana, ele já sinalizou aqui, tamo junto. Na próxima seria legal ter o Alex Santana. Vamos marcar. A Dani ainda tá aí? Como é que faz para ver? Próxima seria legal ter o Alex Santana. Eu vou fazer o seguinte, Cid. Cid. A gente vai ver estúdio para fazer um podcast. Eu, você, o Alex Santana, Dani e o pessoal do sindicato, que não pode faltar. Isso vai ser muito interessante. Isso vai ser bem bacana, hein? A gente vai fazer isso. Vai ser muito bacana. Vai fazer isso. Eu preciso muito reunir esse time. Aí, meu amigo, ó, é assim, não tem hora para acabar. Vamos embora. Isso vai ser bacana. Vamos fazer a mesa, uma conversinha bacana, uma resenha. Ia ser legal. Ia ser bem bacana. Eu acho que vai sair muita coisa boa de um bate-papo desse, gente. Eu sei que aqui o papo que a gente bateu foi um papo, sabe, muito leve, muito leve. E até meio paradoxal, porque leveza com a minha presença é quase impossível. As pessoas que me conhecem, elas às vezes dizem, você tem o poder, não sei se é positivo ou negativo, de às vezes deixar o ambiente pesado. Então eu dei sorte no final das contas. Não, porque tu toca em ferida que ninguém quer tocar. A ferida tá podre, você mete a mão. E tem que ser, cara. Não dá mais pra gente ficar calado, sentindo o cheiro da coisa tétrica, putredinosa, e dizer que não tô sentindo cheiro de lavanda. Não dá mais, cara. Não dá, não dá. Então, a gente espera em diversas esferas diferentes, cara. Isso é impressionante. É quando você vê o paciente, é quando me é cerceado a autonomia de conseguir resolver uma situação. Sabe, uma coisa que eu tenho liberdade poética para falar um palavrão? Tu tá em casa. Meu amigo, o que me fode o juízo é quando entra um paciente lá na UPA e sai de lá sem eu conseguir resolver o problema dele. Isso me fode o juízo de uma maneira. Você não entende, cara. É absurdo. Você olhar na cara de uma pessoa que está precisando e falar, cara, eu não posso te ajudar. Meu amigo, isso daí para mim é doloroso, dói, é pesado, entendeu? Me afeta enquanto pessoa. Não estou falando só disso em específico. Eu estou falando dessa situação de uma maneira geral que foi abordada aqui. Me dói enquanto pessoa, me dói enquanto munícipe, me dói enquanto contribuinte. Dói em diversas esferas diferentes, cara. Isso, para mim, é um absurdo. Não tem como. Não tem como, cara. Alguém que viveu a pandemia na ponta não ficar revoltado com isso. Não tem como. Não tem como. Não tem como. A galera que fez plantão na pandemia, viu os horrores daquela época, desenvolveu um problema psicológico sério, problema de saúde sério. Eu fico abismado. Como tem gente que passou por aquilo e consegue admitir uma conduta passiva frente a essa situação. Se a pandemia foi uma escola e não ensinou nada para pessoas assim. É absurdo.
É absurdo, meu amigo, é absurdo. Dói. Dói em diversas esferas diferentes. De diversas formas diferentes. E é lamentável que a população geral, não só de Araruama, ainda veja essas situações escrachadas, descaradas, e consiga passar pano. Ou como diz Vou contar uma o coisa Felipe muito não vai mudar. pesada. Eu vou contar uma coisa muito pesada antes da gente encerrar. Tá a fim de ouvir? Só Escreve aí nos comentários, pessoal, se eu posso contar ou não. É pesado. Pesado. Mas aqui é Notórios pode. Aqui a gente pode. aí, ó. Aqui a gente pode. Eu fui procurado uma vez por uma senhora muito pobre. Muito pobre. E ela me pediu o seguinte. Ela me via sempre a porta de uma delegacia, né? Eu sempre fiz o meu expediente, até antes do atentado, antes do acidente, eu sempre tirei os meus expedientes à porta das delegacias. Delegacia de Araruama, São Pedro, delegacia de Guaba também, delegacia de Cabo Frio, enfim. Estava sempre ali à porta das delegacias, porque o factual, ele está ali. Está ali. É ali que as apreensões são apresentadas, é ali que os conduzidos para lá que são direcionados e tudo mais. E aí aquela senhora, ela me procurou, me chamou do outro lado da rua. Eu sei que o senhor é repórter. A senhora sabe? Sei, porque eu já vi algumas coisas tuas na internet, mas eu não queria reportagem, não. Eu queria uma ajuda. Eu digo, em que eu posso ser útil? Eu até falei exatamente assim, no que a imprensa pode ser útil para a senhora. Ela, não é a imprensa. Eu não quero a imprensa, não quero o repórter. Aí ela me perguntou, o senhor tem filho? Eu tenho sim. Tá, eu sou mãe, eu tenho uma filha muda, e eu presenciei por algumas vezes o meu companheiro, que não é pai dela, abusando dela sexualmente. Aí ali, quando ela comentou, quando ela falou, eu já, né? Uhum. O ser humano não adianta, cara, é automático. Aí eu, sim, e a senhora já procurou as autoridades? Aí ela, eu estou relutando, por quê? Porque eu era moradora de rua, eu e a minha filha, nós éramos moradoras de rua. Ela contou a vida dela toda, mas eu estou resumindo. Eu era moradora de rua, eu e a minha filha, ele nos pegou para morar na casa dele, e durante um tempo eu já comecei a me relacionar com ele e tudo mais, que ele deixou bem claro que aquela era a condição para eu continuar ali. Ele nunca deixou faltar nada. Lá a gente come bem, a gente tem roupa nova, roupa limpa, ele dá tudo pra gente. Só que ele, né, ele quis a mim durante um tempo, e agora eu tô percebendo que ele tá de olho na minha menina. Aí, na mesma hora, procurei a pessoa responsável pelo setor, né? Aquela senhora foi embora, peguei o contato dela, procurei a pessoa responsável para cuidar dessas questões de violência doméstica, abuso sexual, né? Coloquei essa autoridade no circuito, e a justiça foi feita. A coisa tomou a devida proporção. E depois, muito tempo depois, alguns anos depois, eu comecei a pensar nisso, e eu vi que o que é a necessidade e a carência submete as pessoas às humilhações mais desumanas e diabólicas, inaceitáveis, porém possíveis. E o ser humano ele é capaz de tudo. Ele é capaz de tudo, sabe? E na política não é diferente. A política, quando ela reflete negativamente no contexto social, não é diferente, Cid. Não é diferente, Flávio Oliveira, Alex Santana. Não é diferente.
Esses calhordas, eles abusam intimamente da essência humana e eles escravizam as pessoas. Você acha que uma mãe de família, sabendo que a senha da consulta médica dela está sob domínio do vereador e ela precisa daquela senha, você acha que ela vai retirar o apoio dela àquele vereador que sempre consegue uma marcação de consulta, que tem sempre uma cesta básica, que consegue sempre um servicinho para o filho dela, para o marido dela, para o irmão dela ou para o pai dela, para varrer uma rua no município? Eles fomentam a pobreza, eles alimentam a miséria exatamente para garantir o seu apogeu social, seu conforto financeiro, sabe? Mas isso é assunto para um outro momento. A gente já está quase há mais de 2 horas aqui nesse nosso bate-papo. Verdade. Que você garantiu, o Alex Santana, o Flávio Oliveira, a Dani, a nossa querida Dani, o Alexander Costa, vocês garantiram que esse bate-papo fosse o mais gostoso e proveitoso possível. Eu quero, sim, que isso se estenda para outras oportunidades. Eu conto muito com vocês. Muito. Show de bola. Foi um prazer imenso participar dessa live. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar um recado, porque pode ser que atinja mais pessoas. Então, para você que de repente tem uma visão estereotipada do servidor público, onde você admite que é uma pessoa que estudou para passar no concurso e que está de forma confortável exercendo a profissão dele, recebendo bem pra caramba, reveja, reavalie, troca uma ideia com ele, experimenta. Está sendo atendido? Pergunta lá para o enfermeiro, está satisfeito? Pergunta para o dentista, está satisfeito? Fala com o técnico de mobilização que te atende, troca a ideia, pergunta, porque a galera que está na ponta está sofrendo pra cacete. E aí, esse é o recado que eu tenho para dar. É isso. Eu te garanto que Notórios Pod vai reverberar essa tua fala ao longo de todo esse final de semana. Beleza. Porque o solicitante final, que é o consumidor, né? Consumidor do serviço público, ele nem sempre sabe, nem sempre entende que, por mais que seja ruim o atendimento, em determinados momentos, o profissional que está ali na ponta, ele está entregando o melhor possível de si. Sim. Ele só não entrega o melhor aceitável porque não tem estrutura para isso. Só que, meu amigo, isso não é uma escolha. Isso não é uma escolha. Eu entendi isso depois que eu entrei. Cara, o SUS cria na gente um certo vício, é como se fosse uma droga. Porque o SUS, gente, é maravilhoso, em teoria. Só que o que me revolta é perceber que o SUS, que foi produzido para ser um sistema de saúde quase que perfeito também é exagero, mas é um sistema de saúde bastante fechadinho. Foi muito bem desenhado, projetado. Muito bem desenhado, muito bem desenhado. É lamentável ver que esse sistema que foi muito bem desenhado esbarre interesse político, cara. Isso é revoltante. É refém. É refém do sistema político, cara. Isso é lamentável. Lamentável. Porque se não fosse assim, a história da pandemia teria sido outra. A história de diversas endemias ou ressurgimentos de doença infecto-contagiosa seria completamente diferente. Completamente diferente. É interessante que quem está com a caneta na mão e que está definindo para onde vai aquilo, cara, não mexe na saúde não, cara. Na saúde, porra, é complicado. É complicado, é doloroso, porque é muito fácil de trás da mesa, com a caneta na mão, delegar ordem aqui e acolá. Mas olha na cara do paciente. Vai lá, olha na cara do paciente. Vamos ver se você mantém a mesma situação, você mantém a mesma postura.
Cara, é difícil. O SUS, na prática, é foda. E é lindo. É tão refém quanto o servidor e quanto o usuário do serviço público. Tem aqui um comentário do Alex Santana. Isso aí, Cid, o servidor tá vendo? O servidor é tão vítima do sistema quanto o usuário. Recado final, ótimo. E esse recado vai virar corte e isso vai reverberar por todo o final de semana. Pode ter garantido. Meus amigos, Cid, eu serei eternamente grato pela oportunidade que tive de conversar com você aqui. Você, de fato, enriqueceu o nosso trabalho. Esse projeto é, sim, um projeto de utilidade pública. Um projeto de utilidade pública. E tudo que você disse, que o Alex Santana colocou aqui, que a Dani também colocou, são informações necessárias para a população, para que a população tome conhecimento da realidade vivenciada pelo profissional ali na ponta, né? Ali na linha de frente do combate às demandas de saúde pública. Então, meu amigo, eu quero te agradecer, te parabenizar e estender o convite ao Alex Santana, a gloriosa Dani, para estar conosco, junto contigo, claro, na nossa próxima oportunidade. Certo? E o pessoal do sindicato. Vou conversar com o Paulo, com o Luiz. O Luiz está em campanha, acredito que ele não participe, mas o Paulo, com certeza. É necessário, é importante a gente falar de verdades, falar da realidade, falar do cotidiano, mostrar o cotidiano como ele é diariamente. Não é uma redundância, tá? É uma afirmativa. O cotidiano precisa ser apresentado de forma nua, crua e natural, do jeito que ele veio ao mundo. Forte abraço. Um abraço, Estamos juntão. Muito orgulhoso de você, muito feliz em ter te conhecido, e eu tenho certeza que eu não sou o único. Até a próxima, meu irmão. Abraço, meu amigo. Tamo junto. Forte abraço, um beijão para todo mundo. Beijão. Acompanhe no Notórios Pod, porque a partir de amanhã, partes desta transmissão serão veiculadas. Abração. Fiquem na paz. Tchau, tchau.